Está começando mais um Comentando no QG do Dólar. Aqui quem faleceu o host de sempre, Paulo Raposo. E hoje vamos falar de filme. Hoje mais precisamente eu vou falar de um filme aí que ele tem 8 indicações ao Oscar. Hoje eu tô meio travado. Mais precisamente eu vou falar de um filme que tem 8 indicações ao Oscar. É um filme de drama bem bacana e ele é um filme real. Mais precisamente ele conta um caso real aí. Eu tô falando do filme Vice, que é um filme aí que é estrelado pelo Christian Bale. No elenco ele tem a Amy Adams, ele tem o Steve Carell. É um filme que estreou aqui no Brasil no final do mês de janeiro, mais precisamente dia 31. E é um filme que, assim, particularmente falando, eu gostei bastante, tá? Então já começo adiantando que eu gostei, apesar de N defeitos que eu irei apontar aqui nesse curto período de tempo. Mas assim, ele é um filme que ele funciona bem, porque ele mostra a ascensão do vice-presidente dos Estados Unidos na época do atentado do 11 de setembro, o Dick Cheney. Ele mostra essa ascensão do personagem em meio a toda aquela caos, aquela crise, vamos colocar assim, que os Estados Unidos teve pra enfrentar aí. Então ele é um filme que ele funciona bem, ele tem boas sacadas, ele tem bons momentos, ele tem aí um personagem principal que, estruturalmente falando, ele se desenvolve. Você vai vendo o quanto o poder torna ele uma pessoa cada vez mais sem escrúpulos, uma pessoa cada vez mais sem limite, e que se torna alguém que você olha e fala, não acredito, mas ao mesmo tempo você fala, isso poderia acontecer na vida real. Isso é muito bem colocado ao longo da trama. Você vê um cara que era um Zé Ninguém virar, no final do filme, vamos colocar assim, você vê o cara virando um monstro que governa os Estados Unidos debaixo das sombras, sendo chamado de vice. Porém é ele que dá toda uma ordem, é ele que faz uma série de coisas que ao longo da trama, quanto mais você vai vendo aquele desenvolvimento, mais você quer ver mais você quer ver aquilo saindo mais dos eixos e ver onde aquilo vai chegar. É muito bem feito essa forma de condução, de te dar um período inicial do presente, então voltar para o passado, trabalhando um pouco essas facetas, mas ao mesmo tempo é interessante como eles conseguem te dar uma sacada de que aquilo, de certa forma, era uma crise, mas que para o nosso protagonista ela foi uma oportunidade ao erro. Então, assim, ele é um filme que nesse ponto ele funciona, ele consegue ser um relato real, humano, e ainda assim funcionar bem como filme. E isso que é bom, isso que mostra que realmente houve todo um trabalho, houve toda uma preparação para que o filme fluísse bem ao longo de 2 horas de película. Porém, como todo bom filme, ele apresenta sim alguns problemas, não é todo filme bom, mas que tenha seus defeitos, porque não existe filme perfeito. Na verdade até existe, mas enfim. Mas assim, ele consegue ter também seus defeitos e se fazer valer dele de uma forma que funcionasse melhor. Como por exemplo, apesar de ser um filme, em muitos momentos ele joga questões como se fosse um documentário, e isso se perde um pouco ao longo da narrativa. Porque em diversos momentos você percebe que foi tentando dar um tom mais documental para aquilo, só que ele não funciona necessariamente. Ele tem uma boa pegada, ele tem um bom estilo, porém ele não é algo que realmente você olha e fala, nossa, essa é a sacada principal, isso é algo que vai funcionar muito bem. Além disso, ele é um filme que ele te prende, mas tem momentos, principalmente quando começa o momento documental, pelo menos pra mim ele não me pegou nesses momentos. Ele dá aquela quebra de ritmo e o que pode prejudicar quem quer ver um filme mais fluido. Ele tem bom ritmo, mas é um bom ritmo que ele não se sustenta 100% do filme, justamente pela pegada que ele quer dar em alguns momentos de diferente. E além disso, mas ainda assim é um filme que ele tem boas sacadas. Além disso não, né? Mas ainda assim ele é um filme que ele tem boas sacadas, ele tem uma boa estrutura narrativa, e até arrisca algumas piadas, né? Tanto que ele é tratado como um drama comédia, um dramédia. E ele tem alguns momentos bem interessantes, como por exemplo quando ele tá conversando com o pessoal e ele tá tentando bolar aquela ideia de mostrar que o Iraque é um país que tá cometendo crimes, e o pessoal fala, mas espera, eles não são terroristas, eles alegam que não são terroristas. Ele pega uma rosquinha, porque não é uma pessoa que não se alimenta nada saudável, parece eu. Ele não come nada saudável em um momento de tempo, e ele pega uma rosquinha e fala assim, eu posso falar também que eu só como coisa saudável. O pessoal dá risada e você fica tipo,
faz sentido essa analogia e é muito interessante, porque basicamente aquela ideia de que os vencedores escrevem a sua verdade acima de tudo. Se você é alguém forte, se você é alguém que tá entre os vencedores, você vai escrever a sua versão da história, mesmo que depois você seja punido por aquilo. E isso é muito bem estruturado no filme, é muito bem trabalhado, até a narrativa do que é pedido no final dele. E no final você tem aquela surpresa que é bem interessante. Mas que surpresa você tem como realmente termina. É um pouco como terminaria na vida, como terminou na vida real. E isso é bem interessante. É um filme que é legal. Eu sei que eu tô tentando repetir muito, mas assim, é um filme que ele funciona, é legal, ele entretém, acima de tudo ele te ensina um fato que até então a gente não tinha tanto conhecimento 100%, a gente tinha um conhecimento básico, porém nada muito profundo, e aqui a gente consegue chegar nessa profundidade de uma forma que não ofende, uma forma que não complica quem tá assistindo, e pelo contrário, torna tudo ainda melhor. Então assim, se você tiver a oportunidade de assistir Vício no cinema, que eu espero que tenha, e vocês estão ouvindo isso, corre lá pra assistir, aproveita que tem ainda sessões, e assim, aproveita porque são 8 indicações, incluindo de melhor ator, incluindo melhor atriz coadjuvante e melhor filme, mas os indicados ao Oscar estarão aqui embaixo, deixarei o link. Então assim, corre lá pra assistir, porque meu, é um filme muito bacana, é um filme que garanto que ele vai te agregar um pouco até nessa questão da guerra do Iraque, do 11 de setembro, pra você ver algumas facetas bem interessantes e bem diferentes daquilo que você tá esperando. Então é isso, galera, fica a minha indicação, um abraço e fui!